Capítulo 6. Crescimento da Igreja e provações. 1. Privação do direito de falar e o corte do cordão umbilical. 2. Ministrando encontros de avivamento em todo o país. 3. Mudando para um novo santuário pela fé. 4. Culto de comemoração pelo novo santuário e perturbações contínuas. 5. A heresia segundo a Bíblia. 6. Aprovação do sangramento até a morte. 7. Escatologia. 1. Privação do direito de falar e o corte do cordão umbilical. Na verdade, a denominação a qual minha igreja pertencia era a União Coreana de Igrejas Santidade. Desde a abertura da igreja, sempre fiz de tudo para cooperar com a denominação e minha igreja estava em constante crescimento. Depois da união com outra denominação. Mas, no dia 13 de dezembro de 1988, nossa denominação e a Igreja Coreana Santidade, ANIA, foram unificadas e fomos incorporados então à denominação ANIA. Isso aconteceu quando o pastor Taek Go-soin, meu professor de seminário, era o presidente da União Coreana da Igreja Santidade. Sob sua sugestão, as igrejas foram unificadas. Naquela época, minha igreja estava crescendo significativamente. Quando nossa quinta filial tinha sido estabelecida em Suwon, a Assembleia Geral da denominação fez objeção ao nome dela. Disseram que havia um problema em ter o nome Mamen em nossa filial e então tivemos que mudar o nome para a Igreja Suwon Deokul. Em dezembro de 1989, recebi uma carta oficial da Assembleia Geral dizendo que haveria uma investigação e que eu tinha de estar presente às 11 horas da manhã. No dia 18 de dezembro, cheguei à sala da Assembleia às 10 horas e 30 minutos, mas só de tarde é que fui chamado para a sala de reuniões. Havia 6 pastores ali, que eram membros da Assembleia Geral. Assim que me viram, começaram a me fazer perguntas. Achei que tivéssemos que começar com uma oração ou louvor, uma vez que aquela era uma reunião de pastores. Fiquei realmente desapontado por não ter sido dessa maneira. Eles estavam disparando perguntas e acusações. Ouvi dizer que você disse que Jesus está voltando em 3 ou 4 anos. Isso é verdade. Nunca disse tal coisa. Você está mentindo. Isso é uma mentira, pastor. Fiquei atônito com aquelas perguntas. Disseram-me que eu não tinha que explicar nada, apenas tinha que responder com sim ou não. Você realmente mente muito bem. Por isso está enganando milhares de ovelhas. Você acha que não conseguimos ter muitos membros sem contar mentiras? Eles dizem que você tem revelações. Então, você tem alguma outra palavra, além dos 66 livros da Bíblia? Isso nunca aconteceu. Mentiroso! Impede os membros da igreja de ir trabalhar e diz para os estudantes pararem de estudar. Nunca fiz isso. Você dança dança inspirada por espíritos malignos, no altar. Não, nunca fiz isso. As perguntas absurdas continuaram. Todas aquelas perguntas vinham de mal-entendidos. Não me deram tempo algum para explicar nenhuma das acusações. Certo pastor, que vou chamar aqui de Pastor S., que estava me questionando, deu-me 9 cláusulas que haviam sido preparadas anteriormente. Nem sabia que aquelas perguntas eram na verdade parte de um processo para conduzir um julgamento. Essas 9 cláusulas tinham sido enviadas para a minha igreja. Disseram-me que, se eu não corrigisse essas 9 coisas, eles seguiriam o julgamento da reunião de investigação. As cláusulas incluíam proibição da venda dos meus livros de testemunho experimentando a vida eterna antes da morte, proibição da venda das minhas fitas de sermões, proibição do uso do nome Mamen, quando estabelecêssemos filiais e proibição de danças santas, danças ao som de louvores. Todas essas coisas eram inaceitáveis para mim. A respeito dessa carta oficial, emiti respostas com explicações detalhadas. Expliquei inclusive que havia escrito a carta porque não achei nada que fosse contra a palavra de Deus e que, se houvesse alguma coisa errada, que eles me falassem. Depois de alguns meses, a Assembleia Geral me enviou uma resposta dizendo que eles tinham decidido aceitar minhas explicações, sem dar qualquer justificativa. Privado do direito de falar. A Assembleia Geral da denominação aconteceu por 2 dias de 30 de abril a 1º de maio.
Eu era um membro da comissão dos representantes da Assembleia e comparecia ao evento. Havia outros 2 membros na comissão, que eram presbíteros em minha igreja. No entanto, não achamos um assento com o meu nome. Percebi então que havia um plano para me excomungarem. Procurei pelo meu nome aqui e ali, mas realmente não achei. Meu nome não estava na lista dos membros da comissão também. Sem assentos, não tinha o direito de falar. Mas como tinha que dizer-lhes a verdade, estava assistindo à assembleia de um assento no fundo. Quando a Assembleia Geral começou no dia 1º de maio, meu nome foi mencionado. O pastor S., presidente do comitê de investigação, começou a ler coisas que me condenavam. Privaram-me do direito de ter voz desde antes da Assembleia e então, de acordo com sua agenda pré-estabelecida, continuavam a reunião. Todos os assuntos sobre mim não eram verdadeiros. O pastor Jairoc lhe disse que sabia a data da volta do Senhor. Foi escrito e impresso em seu livro de testemunho. Nunca disse que eu sabia a data em que o Senhor voltará. Claro que tal coisa não foi escrita em meu livro de testemunho. Contudo, como as pessoas que estavam na Assembleia naquela época não puderam ler o meu livro, eles simplesmente acreditaram no que estava sendo apresentado e participaram na votação. Como o pastor Jairoc está muito errado, teremos de excomungá-lo. Por favor, levantem as mãos se vocês concordam. Na reunião de votação para me excomungarem, a maioria dos 300 membros da comissão foram embora e só 90 membros permaneceram ali. Entre eles, mais ou menos 30 pessoas levantaram a mão. Já tinham combinado de votar contra mim. Os que não votaram contaram quantas pessoas haviam votado e viram que foram exatamente 30 pessoas. O presidente, contudo, anunciou: 48 membros levantaram sua mão, o que é mais da metade e faz com que Praceta ali seja excomungado. Ele então bateu o martelo e eu fui excomungado, quando na verdade apenas 30 em 300 membros da comissão tinham votado em mim. O martelo quebrado. Quando o presidente da mesa bateu o martelo, uma parte dele estava quebrada e caiu no chão. Claro que aquilo não era algo usual. Só de ver o martelo quebrando, podemos sentir que aquele julgamento não era correto na visão de Deus. Eu, como vítima, não pude falar nenhuma palavra. Naquele momento, Elder Boaz Junguli, mal tendo recebido o direito de falar, disse: tudo o que possa ter sido dito até agora não é verdade. Como podemos julgá-lo sem ouvi-lo nenhuma vez? Ele está presente, então será que não devíamos ouvi-lo? Então vamos dar a ele o direito de falar. Volte para sua cadeira. No entanto, o presidente da mesa não me deu nenhuma chance de me defender, apesar de sua promessa. Mesmo depois que Elder Lee voltou para seu assento, não tive nenhuma chance de falar e ele começou então a discutir com alta voz. Presidente, voltei para minha cadeira só porque o senhor falou que iria dar ao pastor Jairoc Lee o direito de falar, mas porque ainda não o fez. O presidente simplesmente o ignorou. Tudo acabou muito rápido. Fiquei ali sentado por 7 horas, aguentando tamanho desprezo, apenas para ter o direito de falar e ele não me foi dado. Até a uma pessoa condenada à morte é dada a chance de se defender. Até em um estado ditador ou em um processo de um partido comunista eles ouvem um suspeito. A mim, contudo, não me foi dada a chance de falar, embora estivesse sendo enterrado erroneamente na denominação. O litígio ensinado pela Bíblia. A Bíblia nos ensina que, pelo menos 2 testemunhas devem existir, para se acusar um presbítero, 1 Timóteo 5h19. E para um servo de Deus, um pastor, eles obviamente teriam de ter dado a chance de se defender, mas impediram-me completamente de dizer qualquer palavra e me acusaram unilateralmente. Para piorar, suas acusações não eram verdadeiras, mas apenas boatos. Quando Davi estava sendo procurado pelo rei Saul, que estava com ciúmes dele, ele uma vez teve a chance de matar o rei Saul, mas não o fez. Ele disse: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Embora Saul tivesse sido abandonado por Deus, ele tinha sido ungido pelo próprio Deus uma vez. Só Deus pode lidar com o servo que foi ungido por ele, mas eles simplesmente me excomungaram pela sua própria vontade. Poderia evitar tudo dizendo sim apenas uma vez.
Alguns pastores que estavam na assembleia se comoveram com minha situação e me aconselharam dizendo: Pastor, como sua igreja está crescendo rápido, você se tornou um objeto de ciúmes. Por que você não diz simplesmente sim para o que os outros pastores estão lhe dizendo? Apenas diga sim uma vez. Se disserem que refrigerante de cola é cidra, diga amém, e se disserem que cidra é coca, diga amém também. Não me comprometi com a injustiça, mas simplesmente segui o caminho certo. Lembrei-me de Daniel, quando ele estava para ser jogado na cova dos leões e, mesmo assim, não se comprometeu com a injustiça. Depois pensei na vez em que os 3 amigos de Daniel não se comprometeram, mesmo sendo jogados na fornalha. Quando me lembrei disso, não confiei no mundo, mas somente em Deus. Como essa notícia foi espalhada em nossa igreja, centenas de membros foram até os 2 pastores que lideraram o movimento para me excomungar e protestaram. Muitos outros pastores que sabiam da verdade também chamaram esses pastores e protestaram. E então, o presidente da denominação me pediu que o encontrasse. Vou desconsiderar as coisas que aconteceram despercebidas. Apenas me diga uma coisa. Ele disse: Vou restaurar o seu nome e nós vamos voltar ao relacionamento original que tínhamos antes disso tudo. Apenas me diga que dirá sim a todas as 9 cláusulas e que vai reconhecê-las. Mas não podia admitir o que não era verdade. Como eu poderia me comprometer com a inverdade, só por medo de ser excomungado? Fiquei tão triste, que só naquela semana perdi 4 quilos. Quando pensava nos 2 pastores, que me condenaram unilateralmente, não podia deixar de sentir um pesar por eles. Um dos pastores que vou chamar aqui de Pastor K, que era também um dos presidentes da denominação, dizia frequentemente: a igreja Mamin John Wang não é biblicamente herética. Publiquei um livro chamado Os Céus Declararão a Justiça e o enviei para igrejas, independentemente da denominação, em toda a Coreia. Depois disso, quando estava orando, Deus falou essas palavras comigo. Você poderia ter escolhido sair da denominação e assim, não passar pela desonra de ser excomungado. Mas não escolheu tal coisa a fim de não trair sua denominação no que dependesse de você. O tipo de servo e filhos que desejo é esse tipo. Você escolheu o caminho certo. Em breve, você se tornará o cabeça das associações da igreja. Deus nos levou a estabelecer uma nova denominação, para que assim pudéssemos evitar proibições sem motivo e trabalhar para o reino de Deus com toda a nossa energia. No dia 1º de julho de 1991, a Assembleia Geral da União Coreana da Igreja Santidade foi estabelecida e eu fui eleito presidente. Depois de passar por uma grande provação, pude sentir Deus me honrando com grande poder. 2. Ministrando encontros de avivamento em todo o país. Desde que fui consagrado pastor, em 1986, passei a ser convidado a ir a muitos lugares do país para pregar em reuniões de avivamento. A partir de 1987, também comecei a pregar em avivamentos interdenominacionais todo mês, inclusive nas cidades de Poe e Daegu. Falava principalmente sobre a oração de clamor a Deus e por que Jesus é o nosso único Salvador. Ambos são tópicos trabalhados no meu livro, A Mensagem da Cruz. No 2º e 3º dias dos avivamentos, os pastores recebiam graça da palavra e pregavam, à medida que entendiam os significados espirituais contidos nela. Diferentemente do começo dos avivamentos, eles humildemente me agradeciam. A diaconisa presidente Bon Cho é curada de herpes zoster. Em março de 1990, foi convidado para ir a uma igreja em Daegu. Lá, pude visitar a diaconisa presidente Bon Cho em sua casa. Ela tinha 77 anos de idade na época e estava sofrendo de herpes zoster. Naquele tempo, seu neto, o diácono João Yavan, estava trabalhando como médico do exército, na cidade de Jinhai, enquanto fazia seu doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade da Coreia. O diácono João Yavan tinha uma fé sincera e havia pedido licença várias vezes para cuidar de sua avó. Ela também ia à nossa igreja, já há algum tempo, ansiando pela palavra viva de Deus. A diaconisa presidente Bon Cho também estava com bolhas em sua pele e elas estouravam, o que causava uma séria artrite como efeito colateral. Os vírus iam diretamente para os nervos internos e isso lhe causava uma dor tão forte que ela gritava dia e noite. Não conseguia movimentar nada e ficava deitada o tempo todo.
Suas pernas e braços estavam contraídos e ela tinha grande dificuldade para comer e dormir. Era só pele e osso. Sua única esperança era a de morrer logo. E claro que o sofrimento dos membros da família, que estavam cuidando dela, era muito grande também. Coloquei minha mão sobre ela e orei. Assim que a oração acabou, ela gritou de repente: "O demônio está saindo", e levantou sua mão direita. Como estava com a herpes no lado direito do pescoço e no ombro direito, era muito difícil movimentar o braço direito. Mas ela logo sentou e sentiu que o demônio, que lhe tinha causado tal doença, tinha ido embora. Estava completamente curada. Seus filhos, inclusive o que era um professor na Universidade Nacional de Kyobugo, em Daegu, queriam cuidar dela, mas ela foi para Seul, alugou uma pequena casa próximo à igreja e levou uma vida cristã saudável por um bom tempo, na completude do Espírito Santo. Apesar dos levantes contra o Avivamento Unido de Daegu. No dia 4 de maio de 1990, fui convidado para ministrar um encontro, no Centro de Oração na Montanha Joon, na cidade de Daegu, que foi realizado pela União de Missões da província de Gyeongsang. Havia tantas pessoas ali, que sentaram tanto no altar de baixo quanto no de cima, ainda assim, não eram todos que cabiam no santuário. Então tiramos os vidros das janelas, para que aqueles que estavam do lado de fora pudessem participar do culto. Até os integrantes do louvor não conseguiram entrar e tiveram que cantar lá fora. Pela graça de Deus, muitos pastores também foram ao encontro e muitas curas aconteceram. Como o encontro foi muito bem sucedido, o organizador veio a fazer um outro ainda maior no ano seguinte. Eles alugaram o ginásio da EGU. Muitas organizações missionárias apoiaram tal encontro com suas orações. A denominação que me condenava tentou então atrapalhar esse evento. Apenas há uma semana antes do encontro, na vigília de sexta-feira, as palavras de Deus vieram sobre mim. Foi para que eu pedisse a todos os membros da igreja que fizessem um dia de jejum no próximo domingo, a fim de expulsar a sinagoga de Satanás. Até então eu não estava ciente do que estava acontecendo em Daegu. No sábado, os membros da igreja, que tinham visitado a cidade, me contaram o que estava sucedendo ali. A denominação que me condenava, em uma tentativa de atrapalhar aquele encontro, tinha enviado uma carta oficial ao presidente do comitê de organização, à imprensa e a outras organizações relacionadas, dizendo que eu havia sido condenado como herético e excomungado. Então, a Assembleia da Denominação J, dos pastores que tinham apoiado o encontro, enviaram cartas oficiais a cada uma das igrejas dizendo: "Como vê? Já Heróclio é herético, consideraremos todos os que apoiarem esse encontro como heréticos também." Diante disso, muitas organizações e pastores que apoiavam e oravam pelo encontro não podiam mais ajudar. Havia muitos rumores falsos e, um deles era, inclusive, que o encontro tinha sido cancelado. No dia 18 de março de 1991, sem ter a chance de falar a respeito da posição da nossa igreja e da verdade, o encontro começou. As organizações de apoio que acreditaram nas cartas viraram as costas para nós. Mas apesar da pressão que vinha da Assembleia da Denominação, muitos pastores ainda participaram dos procedimentos do evento. Como aquilo foi gratificante! Desde que Deus moveu o coração de alguns membros da nossa igreja, eles foram a Daegu e prepararam as coisas para o encontro. De repente, o encontro estava sendo realizado pela nossa igreja, havia muitas pessoas e tudo acabou na graça de Deus. O inimigo tentou cancelar aquele encontro, trazendo grande oposição, mas como Deus conhece toda a mente e os planos do coração dos homens, Ele permitiu que jejuássemos e orássemos com antecedência. No final, todas as coisas cooperaram para o nosso bem. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 3. Mudando para um novo santuário pela fé. Em março de 1987, não estávamos conseguindo acomodar o crescente número dos membros da igreja no santuário e orávamos para conseguir um lugar maior. Em Chindaeban 2 Dom, onde nossa igreja começou, o novo prédio havia sido construído e nós então alugamos o segundo e o terceiro andares. Dos dias 13 a 17 de abril tivemos encontros de avivamento comemorando a mudança para o novo prédio. O título da mensagem era Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e preguei sobre a graça, o Espírito Santo, fé e vida eterna. 3 meses depois do encontro de avivamento, o santuário, de aproximadamente 1.600 metros quadrados, estava lotado de pessoas. Enquanto clamávamos em oração. Como nos dias de hoje, os membros da nossa igreja estavam orando por 3 horas todas as noites na reunião de oração noturna Daniel. Colocamos isopor nas janelas, para que o som não saísse da construção, mas como o prédio em si não era prova de ruídos, não conseguimos evitar que algum barulho escapasse para fora. Felizmente, na frente da igreja havia apenas um mercado e a área ao redor não era residencial. Certa vez, em um encontro residencial para aquela área, havia uma pessoa que apresentou a questão de que havia barulho saindo pelas janelas. Uma mulher da Associação de Mulheres disse, no entanto, eles fecham as janelas mesmo em pleno verão e colocaram até isopor nas janelas. O som das orações parece uma cantiga de ninar para mim. Não falaram mais sobre o assunto. Uma outra vez, um cidadão reclamou em uma delegacia. O policial então disse, você está dormindo, enquanto essas pessoas estão orando por essa nação, sem pregar o olho. Qual é o seu problema? A pessoa que havia reclamado não pôde dizer mais nada. Superando uma crise pela graça de Deus. Deus não queria que nós ficássemos ali satisfeitos com o modo como as coisas estavam naquela época. Ele permitiu que passássemos por uma provação que nos levaria a mudar para um lugar maior. Em abril de 1988, não somente o novo santuário, mas também os escritórios, a escada e até o corredor estavam cheios de pessoas que iam aos cultos. Naquele tempo, no subsolo do mesmo prédio havia supermercados. Como as vendas não estavam indo bem, eles acabaram fechando. Assim, fizemos um contrato para comprar aquela parte também, mas de uma hora para outra os comerciantes do mercado e os moradores se opuseram a isso. Estavam espalhando o falso rumor de que a igreja estava tentando expulsar os mercadores daquele lugar. Havia pessoas fazendo rituais xamânicos aos domingos, em frente ao portão da igreja e tocavam muito alto tradicionais tambores coreanos. Mesmo quando chamávamos a polícia, ela vinha só quando tudo tinha terminado. O prefeito estava por trás de tudo. Naquela época, o Sr. S., que era membro do partido da oposição, visitou nossa igreja várias vezes e fez amizade comigo. Recebeu minha oração antes da eleição e foi eleito. Então, o candidato do outro partido que havia perdido, achou que, como nossa igreja estava apoiando o partido da oposição, seria difícil ele vencer a próxima eleição. Assim, ele usou de sua influência no escritório do governo distrital e em delegacias para caçar nossa igreja. Só depois de um longo tempo pude entender toda essa situação. Os obreiros estavam dizendo que não podiam mais aguentar aquilo e que queriam ir ao escritório do governo distrital para protestar e ingressar com uma ação legal, mas eu os convenci a não fazer nada. Disse a eles para fazerem assim como a palavra de Deus fala, pagar o mal com o bem. Os membros da igreja obedeceram à minha palavra. Eles resistiram à oposição das pessoas e tentaram servi-las. Mas, à medida que o tempo passava, as perseguições tornavam-se ainda mais intensas. O escritório eleitoral, DOM, o escritório do distrito governamental, o representante local do escritório eleitoral, a presidente da Associação de Mulheres e até os cidadãos mais idosos foram levados ao local para interromper o culto de adoração. E como se não bastasse, o corpo de bombeiros ainda vinha todos os dias para checar nossas instalações, causando-nos momentos realmente muito difíceis. Simplesmente ajoelhava-me diante de Deus para orar. Um dia soube que aqueles que estavam querendo acabar com a igreja, estavam querendo me encontrar. Quando fui ao escritório eleitoral,
havia mais de 10 representantes de vários setores da área. Pastor, salve-nos! Estamos sofrendo tanto. Sentimos como se estivéssemos caindo no inferno. Nós queremos sair desse lugar também, mas não temos um outro lugar grande suficiente e nem dinheiro. Pastor, de quanto você precisaria para mudar de santuário? Eles me contaram sua história e pude ver a obra de Deus acontecendo. Entre os que tinham se levantado em protestos contra nossa igreja, havia muitos doentes. Rumores sobre isso se espalharam muito rápido. Houve os que ficaram com medo só de ouvir a notícia. Todos os que estavam na atividade, liderando o movimento contra nós, estavam sentindo como se estivessem caindo no inferno. Como não podiam suportar aquele medo, queriam se encontrar comigo. Deram-nos 300 milhões de wons, $300.000 americanos, naquela época, que era a quantia de que precisávamos para mudar de templo. Em vista do que tínhamos, aquele realmente era um valor muito alto. Quando o rei Abimeleque mandou buscar Sara, achando que ela era irmã de Abraão, Deus apareceu em seu sonho e lhe disse que Sara era esposa de Abraão, ordenando que ele a mandasse de volta. Abimeleque não só mandou Sara de volta, como também ovelhas, vacas e servos a Abraão. Gênesis 20. Quando Deus operou, Abraão superou aquela crise e foi bem tratado. Da mesma maneira, nossa igreja também superou a crise pela intervenção de Deus. A terra preparada por Deus estava à nossa frente. Orávamos: Deus, dá-nos uma terra de 16.000 metros quadrados. Perto da igreja, havia um prédio que tinha 5.000 metros quadrados e estávamos orando muito, para que conseguíssemos mudar para aquele lugar. Mas, certo dia, a Academia de Força Aérea, que ficava no Parque Boramae, anunciou que estava se mudando para o local e que faria dali um parque. O prefeito de Seul estava para vender a terra para investidores privados. Percebi que Deus preparava um pedaço de terra para nossa igreja no Parque Boramae. Haveria muitas vantagens. Essa foi a razão pela qual Deus tinha me guiado para Shindaeban DNG para abrir a igreja. Quando oramos para ir para o Parque Boramae, o Senhor nos disse: Eu lhes dei a terra. Vão e a recebam. Toda a sua congregação deve mostrar fé. Depois de conquistarem a terra abençoada, me encarregarei de tudo. Nossa igreja também participou de um leilão, mas era difícil comprar 4.000 metros quadrados de terra com a fé dos nossos membros naquela época. Só uma pequena parte deles mostrou fé de fato. Deus guiou o povo de Israel para a terra de Canaã, mas eles próprios não conseguiram chegar até ela por causa de sua desobediência. Só seus filhos puderam ir àquela terra. Por eles não terem conseguido mostrar nossa fé, como necessário, Deus nos levou ao segundo lugar, em Gurudon. Ele tinha preparado um prédio em uma área industrial que tinha mais ou menos 9.000 metros quadrados. 4. Culto de comemoração pelo novo santuário e perturbações contínuas. O complexo industrial Guru era o lugar que conduzia à industrialização da Coreia. Naquela época, havia muitas fábricas lá. O nosso quarto santuário, o Santuário Gurudon, tinha sido uma fábrica chamada Xian Eletrônicos. Antes de esta empresa falir, havia conhecido seu proprietário. Ele me disse: Pastor, gostaria de construir o santuário da igreja Mamen Jaoang neste recinto. Ele tinha acabado de me conhecer e me falou que queria construir um santuário da igreja naquele lugar. Acreditei em sua palavra e respondi com um amém. Um tempo depois, a Xian Eletrônicos faliu e o dono fugiu para os Estados Unidos. A diaconisa presidente Xia Eon ficou sendo a CEO em seu lugar, mas, devido às muitas dívidas, a greve dos trabalhadores e eles reivindicando os salários atrasados, ela estava passando por momentos realmente difíceis. Assim, ela começou a orar para que o recinto da empresa pudesse ser usado pelo reino de Deus, através de qualquer um dos pastores conhecidos. Naquela época, ela recebeu a resposta de Deus lhe dizendo: Dê a terra para o ver. Jairok Lee, a quem eu amo. Depois de perguntar um e outro, ela finalmente me achou. Quando recebi seu chamado, fui ao lugar onde ela ministrava avivamentos e a cumprimentei formalmente. Era em Omsa, local onde experimentei a cura de Deus em sua igreja em 1974. Depois daquilo só me encontrei com ela uma vez formalmente. Não nos vimos mais desde aquela época,
Então ela não se lembrava nem um pouco de mim. Ela me explicou o processo pelo qual passou para conseguir me encontrar. Deus moveu meu coração e resolvemos então comprar aquele recinto. Precisávamos de 10 bilhões de wons, 10 milhões de dólares, e para resolver imediatamente o problema com os trabalhadores, precisávamos de 2 bilhões de wons, 2 milhões de dólares americanos. Culto de comemoração ao novo santuário. No dia 10 de fevereiro de 1991, saímos da igreja de Shindae-bandong para irmos para Gurudong e fizemos um culto de comemoração. Pagamos os credores e os salários atrasados. Então começamos a reformar o prédio e a transformá-lo em uma igreja. Quando nos mudamos, tínhamos apenas 300 milhões de wons, 300 mil dólares americanos, que tínhamos conseguido do prédio anterior. Assim, olhando para a realidade da situação, não poderíamos dar nem mesmo um passo, liderando tantos membros. Mas como tínhamos certeza de que Deus estava nos guiando, marchamos com fé. Um ano depois que nos mudamos, o banco colocou o prédio a leilão de novo e não tínhamos o dinheiro para lance. O banco disse: "Vocês, a igreja, já resolveram difíceis situações da empresa que tinha problemas com a união dos trabalhadores e gastaram muito dinheiro, transformando a construção em uma igreja. Mas quem vocês acham que vai especular essa terra?" Disseram-nos para comprarmos a terra quando o preço abaixasse, mas a realidade foi diferente. Uma certa empresa comprou esse recinto como parte de seus planos de especulação e pediu que saíssemos do prédio. Contudo, não tínhamos lugar algum para ir. No dia 15 de fevereiro de 1992, a empresa que havia comprado o recinto contratou por volta de 100 pessoas e tiraram todos os bens da igreja. Alguns dos obreiros foram, inclusive, agredidos, enquanto tentavam impedir tudo aquilo. Claro que a empresa também entrou com um processo contra nós, dizendo que tínhamos quebrado a lei. Através de tudo isso, Deus fez com que os membros da nossa igreja amassem e orassem ainda mais. Então ele moveu o coração dos que haviam comprado aquela terra e eles assinaram um contrato conosco. Com o contrato, começamos a pagar o preço do recinto. Perturbações na Cruzada Evangelística de Seul. De 18 a 21 de maio de 1992, a Cruzada Evangelística de Seul foi realizada em nossa igreja pelo Comitê de Organização de Cruzada Evangelística de Jubileu e Reunificação da Nação 1995, com o apoio do Kukmin-Ilbo, da empresa de transmissão Farist, do Sistema Cristão de Transmissão, pelo Christian Newspaper, pelo Decoreia Chat Newspaper e pelo escritório policial do capelão. O inimigo então levantou-se para cancelar o encontro. No encontro havia alguns pastores famosos, incluindo os pastores Young-Shin e Jae-Shuong, que estavam para ser os pregadores. Recebiam a pressão de não falarem nesse evento. De novo havia os que diziam que eu era herético e que eu já tinha sido excomungado da minha denominação uma vez, mas se eles falassem isso nessa reunião, teriam de enfrentar coisas que não lhes seriam favoráveis no futuro. Aqueles dois pregadores sabiam que eu era um pastor que seguia a fé do Evangelho com amor pelo Senhor Jesus, e não se submeteram àquelas palavras. O encontro foi realizado com sucesso nas obras do Espírito Santo. Dos dias 14 a 17 de maio daquele ano, a Cruzada Unida de Evangelismo do Cidadão de Seul foi realizada na igreja, pela Associação de Avivamento Cristão da Coreia e 8 pastores, inclusive o pastor John Manli, falaram nesse encontro. Reconciliação com a denominação Santidade, ANIA. Em fevereiro de 1992, a Igreja Coreana Cristã Santidade, ANIA, a denominação que me condenava, começou a tomar medidas contra a nossa igreja. À medida que formávamos uma denominação independente, crescíamos muito rápido. O pastor Y, que era o presidente da denominação naquela época, espalhou falsos rumores ao Conselho Cristão da Coreia e à imprensa. Não se tratava apenas de uma difamação, mas um grande dano ao meu ministério de pregação do Evangelho. Nós, finalmente, resolvemos que os representantes da nossa igreja deveriam então processar o pastor Y por difamação. O pastor Y agora tinha que pagar a multa, além de estar quase indo para a cadeia. Ficou desesperado e pediu-nos, muitas vezes, através do meu professor no seminário, para retirar nossa acusação. O nome desse professor era Taeku Soin. Ele nos implorou que cancelássemos o caso e nos reconciliássemos com o pastor Y,
já que ele disse que não se envolveria mais com as associações da igreja novamente, mas se concentraria apenas no ministério dele. O pastor Y era já um senhor de idade e senti pena dele. Decidi então aceitar o pedido de retirar o processo, mas o advogado que estava encarregado do caso já se opôs fortemente à ideia. Ele aconselhou: "Você não deveria retirar a ação no ponto em que estamos. Tenho investigado as atitudes do pastor Y, e se esse problema não for resolvido em seu fundamento, eles vão fazer a mesma coisa de novo depois." Apesar de o advogado não ter concordado, eu assinei o documento de acordo mútuo e retirei o processo. Era 20 de abril de 1993, quando nós dois nos encontramos e assinamos o acordo. Temos a carta até hoje. O pastor Y assinou a promessa dizendo: "Peço desculpas por ter distribuído materiais e causado difamação do reverendo Jairok Lee na igreja Manmin Jeonwang. Farei de tudo para não repetir tais atitudes no futuro, e me concentrarei somente em meu ministério." Retiramos a ação e lhe perdoamos, mas como o advogado tinha previsto, ao invés de nos agradecer, ele continuou a perturbar nossa igreja com a desculpa dizendo: "Eu não pedi desculpas como presidente da denominação, mas somente em nível pessoal." 5. A heresia segundo a Bíblia. Devido a um avivamento tão rápido, tornei-me conhecido, mas ao mesmo tempo muitas pessoas também começaram a me ver como herético, devido à condenação da igreja coreana Cristã Santidade. Os que nunca me conheceram, nunca ouviram minhas mensagens, ou nunca estiveram em minha igreja, às vezes, podem me julgar apenas pelo que ouvem de outras pessoas. Até na Bíblia, o apóstolo Paulo, que amava muito a Jesus Cristo e pregou o Evangelho dando tudo de si, foi perseguido e condenado como louco, perturbador, e principal cabeça da seita dos Nazarenos, Atos 24, 5. A esse ponto, deveríamos considerar qual é a definição de heresia de acordo com a Bíblia. Em 2 Pedro 2, 1 diz: "No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição." Aqui, o soberano que os resgatou refere-se a Jesus Cristo. Portanto, antes que Jesus fosse crucificado, ressuscitasse e terminasse seu dever como Salvador, não há a palavra heresia na Bíblia. Essa é a razão pela qual não encontramos a palavra heresia no Velho Testamento e nos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos, nem os escribas nem os fariseus usavam a palavra heresia, mesmo quando estavam perseguindo Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou e cumpriu o seu dever como Cristo, aqueles que negaram o soberano que os resgatou vieram a ser, só no livro de 2 de Pedro, pessoas heréticas. O nome Jesus significa aquele que salvará seu povo de seus pecados, Mateus 1, 21, e Cristo significa o ungido. Só depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou é que ele cumpriu o seu dever como Cristo e Salvador. Portanto, quando terminamos nossas orações, ao invés de falar, "Em nome de Jesus, eu oro", se falarmos, "Em nome de Jesus Cristo, eu oro", o significado será melhor em termos espirituais. Em 1 João 2, 22 diz: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho." Portanto, subentende-se, negar a Trindade, Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, é heresia. Assim, não é certo, diante de Deus, julgar ou condenar desordenadamente um indivíduo ou uma igreja, que acredita em Deus, o Pai, e aceita Jesus Cristo como Salvador. Condenar uma igreja, onde as obras do Espírito Santo acontecem em nome de Jesus Cristo, é condenar e se levantar contra o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que, para esse pecado, não há perdão. O Espírito Santo é parte do Deus Trino, e se as pessoas dizem que as obras do Espírito Santo são obras do diabo, é o mesmo que dizer que Deus é o diabo. Isso é herético. Como essas pessoas podem ser salvas? De Mateus 12, 22 em diante, Jesus curou uma pessoa que estava cega e surda por causa de um demônio. Os fariseus condenaram Jesus dizendo: "É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios." Jesus disse: "Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Mateus 12, 31 e 32. Quando os fariseus condenaram as obras do Espírito Santo manifestas em Jesus, através do poder de Deus, blasfemaram contra as obras do Espírito Santo. Tal pecado não pode ser perdoado e eles não puderam ser salvos. 6. Aprovação do sangramento até a morte. Em junho de 1992, passando por muitas questões difíceis na igreja que eu não podia falar com ninguém, trabalhei muitos dias sem descansar e não consegui dormir também por várias noites. Mais especificamente, alguns pastores assistentes e obreiros pararam de orar e estavam me desobedecendo, até que Deus permitiu uma provação. Como estava carregando todo o cargo em minhas costas, meu cérebro estava quase sangrando. Quando os membros da igreja ficavam doentes, eu simplesmente orava por eles. Mas e se eu ficasse doente com meu cérebro sangrando? Deus trabalhou de maneira tal, que antes que eu caísse com a hemorragia cerebral, Ele rompeu uma grande veia em meu nariz para que ele sangrasse. Era o dia 13 de junho de 1992, sábado. Tinha um casamento para fazer e estava me preparando para ir para fora. De repente, meu nariz começou a sangrar e eu pedi a outro pastor para fazer o casamento em meu lugar. O sangue estava saindo pela boca e narinas. Sangrei por mais ou menos 1h30 naquela tarde. À noite, sangrei por mais de 1 hora de novo. Tinha que sentar com minha cabeça abaixada. Se eu a levantasse, o sangue escorreria imediatamente pela minha garganta e me faria engasgar. No domingo de manhã, quando fui lavar o rosto, comecei a sangrar novamente e não pude ir à igreja. Uma grande quantidade de sangue estava escorrendo de minhas narinas e acabava sujando o pescoço também. Enquanto sangrava, perguntei-me de onde aquele tanto de sangue estava saindo. Mais de 100 pastores assistentes e obreiros ouviram a notícia na igreja e foram à minha casa me visitar. As pessoas me ajudavam a limpar o sangue com lenços de papel e toalhas, mas como o sangramento não parava e eles não estavam conseguindo me limpar com tais coisas, tinha uma pequena tigela com água na minha frente. Como todos sabiam, que pela minha fé, não deposito minha confiança nos métodos seculares, ninguém ali falava em me levar ao hospital. De uma hora para outra tive uma forte vontade de ouvir hinos de louvor. Então alguém entrou e começou a cantar. À medida que ouvia os louvores, ia tendo paz no meu coração e queria muito ir para o céu. Comecei a perder vagarosamente minha energia e a perder a consciência, mas senti que meu espírito estava ficando mais claro e mais cheio do Espírito. Na escolha entre a vida e a morte. Naquele momento, em clara inspiração, Deus me deixou saber o estado espiritual exato de algumas pessoas que estavam ali. Falei com aquelas pessoas para se livrarem sempre da arrogância e da inverdade que Deus abomina, e disse qual era a minha última vontade aos membros da minha família. Depois soube que toda a congregação estava orando por mim. Meu pulso parou e parei de respirar. Perdi minha consciência e pude sentir meu espírito saindo do meu corpo. Ouvi Alder Boaz Lee e outras pessoas que estavam lá orando: Deus, por favor, faça com que o nosso pastor volte à vida novamente, com lágrimas de choro. Disseram-me que quando seguraram meu punho e não havia pulso, e quando colocaram a mão sobre o meu peito e ele estava frio, naquele momento, o Senhor veio a mim. Servo meu, você virá para mim ou irá voltar para realizar seu dever? Senhor, quero estar ao seu lado. Naquela época, estávamos morando de aluguel em uma casa. Não tinha nenhuma casa ou poupança no banco. Na verdade, não me preocupei com os membros da minha família naquela hora, mas só queria ir para o céu. Então o Senhor me mostrou duas cenas. Depois que fui para o lado do Senhor, o diabo atacou nossa igreja. O santuário estava caindo e muitos crentes viravam ovelhas que vagavam e voltavam para o mundo, para um caminho de morte. Alguns membros estavam indo em direção ao portão dos céus, com jejuns e orações, mas a maioria da congregação havia perdido seu caminho e ido para o mundo, em direção ao inferno. Naquela hora recuperei meus sentidos. Senhor, deixa-me voltar. Quero chegar diante de ti com os membros da igreja, depois que construirmos o grande santuário.
Orei com o desejo de viver. Naquele momento, uma luz veio do alto e uma intensa força veio sobre mim. Sentei-me imediatamente e pedi água. Mais tarde, descobri que aquela água que bebi se transformou em sangue em meu corpo. Levantei-me e fui para a sala. Alguns membros, que não haviam entrado em meu quarto, estavam orando e chorando ali. Ficaram surpresos e muito felizes de me ver. Dei um aperto de mão em cada um deles e até conversei. Meu rosto então começou a ficar vermelho. Não havia sinal nenhum de que havia sangrado até a morte. Minha consciência não estava completamente perfeita ainda, só me lembro do que ouvi de outras pessoas. Não me lembro de nada detalhadamente. Desde então, todas as vezes que sangrava, eu bebia água. Geralmente, bebia mais refrigerante que água, mas eu agora queria beber muita água. Por eu ter sangrado muito, teria morrido, se eu não tivesse um suprimento de sangue. Mas assim como o Senhor transformou a água em vinho, eu creio que a água podia se transformar em sangue pelo poder de Deus, sempre que eu bebia. Uma vez que eu sabia que até meu sangramento tinha sido providência de Deus, não queria confiar na medicina deste mundo. Como confiava completamente e acreditava no Deus Todo-Poderoso, apenas deixei tudo em suas mãos. Não tinha o mínimo de desejo de ir para o hospital para prolongar minha vida. Se Deus quisesse tirar o meu espírito, não tinha por que eu tentar viver. Se fosse da vontade de Deus, e só se fosse da vontade dele, eu adoraria escolher a morte. Conheço o Deus Todo-Poderoso mais que qualquer pessoa e vivia curando muitas pessoas doentes através do poder de Deus. Se não pudesse ser curado pela fé, como poderia ensinar a congregação a receber cura pela fé? Por isso preferia morrer a confiar em hospitais. Enfrentei minha morte com alegria, deixando a minha última vontade aos membros da minha família com paz no coração, mas como a vontade de Deus não era que eu morresse, ele me deixou voltar à vida de novo. Passando na provação de Abraão. Depois que o sangramento parou naquela noite, jantei e fui à minha casa de oração. Contudo, ainda sangrei naquela noite, por mais 1h30 novamente e também na manhã seguinte. Não conseguia comer ou deitar. Se eu deitasse, o sangue que iria para o meu coração desceria, então tinha que sentar meio que de lado, com a cabeça para baixo. No domingo, ainda estava em minha casa de oração. Fiz um culto de adoração com a fita Oração do Doente, coloquei minhas mãos sobre a minha cabeça e recebi a oração. Desde aquele momento, o sangramento parou completamente. Através dessa experiência, eu percebi mais uma vez que a oração pelo doente era muito poderosa. Fiquei admirado. Calculei então o número de horas totais que eu sangrei. Por 8 dias, em 30 ocasiões diferentes, sangrei por um total de 24 horas, tempo suficiente para expelir toda a quantidade de sangue do corpo muitas vezes. Quando sangrava nesses 8 dias, bebia água e essa água se transformava em sangue. Deus me provou por 8 dias, mas eu nunca reclamei ou tive ressentimento como Jó. Só estava grato. Mesmo se tivesse que morrer, estava para ir para o lado do Senhor e viveria feliz para sempre no céu, o que não me dava razão nenhuma para me entristecer. Como sangrava mais quando eu deitava, tinha que ficar sentado com minha cabeça abaixada o tempo todo. Pensava muitas coisas. Deus me deu muito poder, mas não conduzia a congregação à fé propriamente, não controlava os obreiros da igreja direito e não tinha construído o santuário ainda. Sentia-me cada vez mais arrependido diante de Deus, à medida que continuava pensando em tudo. Fiquei 8 dias sem dormir, com o coração se arrependendo diante de Deus. Porque estava desejando, de coração grato, entregar a minha vida quando Deus exigisse, ele me fez reviver em 8 dias. Depois me fez entender, que assim como Abraão passou pela provação de oferecer o seu único filho Isaque como oferta a Deus, eu também havia passado por uma provação de entrega de vida. Ao passar por esse tipo de teste, a confiança de Deus em mim tornou-se mais forte e ele me abençoou de modo a me mostrar obras mais poderosas. Esse incidente foi também uma chance para os obreiros e membros da igreja acordarem de novo. A igreja estava sendo edificada sobre a rocha sólida. 7. Escatologia. Em 1984, depois que a igreja abriu, preguei sobre os sinais do fim dos tempos,
a partir das coisas que percebi através da inspiração de Deus. Expliquei sobre a relação entre a Coreia do Sul e a do Norte, sobre o número 666, a unificação da Europa em um Estado, entre outras coisas. Mas a relação entre a Coreia do Sul e a do Norte estava em uma má situação. Até cartões de crédito não eram comuns na época, o que fez os membros sentirem um pouco distantes de algumas coisas que eu dizia. Jesus lamentou dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então, fiz o meu melhor para plantar fé nos crentes e fazer deles verdadeiros grãos de trigo, cuja fé é verdadeira no fim dos tempos. Mas como eu só pregava sobre os sinais do fim dos tempos, fiquei conhecido como se eu estivesse estabelecendo um limite de tempo para o fim da história. Meus artigos estavam em jornais, revistas e na TV. Estava conhecido mundialmente mais uma vez. Alguns artigos publicados diziam algumas coisas que eu não havia dito na verdade, e um pastor, o pastor L., que proclamava uma escatologia com limite de tempo, estava dizendo que eu estava proclamando a mesma coisa que ele. A maioria da imprensa escrevia coisas favoráveis a mim, mas uma pessoa de uma revista mensal, o Sr. T., me acusava de estar dizendo que eu sabia o dia em que o Senhor vai voltar. Mas como tudo seria resolvido no tempo certo, não entrei com nenhuma ação judicial ou explicações. Todos os meus sermões são gravados e estão sempre sendo vendidos ao público. Desde a abertura da igreja, sempre ensinei a minha congregação a estar em alerta em sua vida cristã, como as 5 virgens ilustradas no 25º capítulo do Evangelho de Mateus. Aqui estão as datas e alguns exemplos do meu ensino sobre o assunto. Hoje, alguns de vocês leem alguns livros ou ouvem coisas de outras pessoas, mas há alguém aqui que diga ou acredite que o Senhor está voltando no dia 10 ou 28 de outubro. Vocês jamais devem fazer tal coisa. Vocês alguma vez já me ouviram falar sobre o ano de 1992? Não. Apenas ensinei a palavra de Deus, a se livrarem dos pecados e a viverem na luz e na justiça, a fim de parecerem com o Senhor e de se adornarem como a linda noiva do Senhor, com minhas lágrimas e orações. Mesmo se o Senhor estiver vindo hoje, ensinei-lhes que temos que plantar uma macieira hoje. Parte do culto de domingo. 19 de janeiro de 1992. Esteja acordado. Em Mateus, capítulo 24, os discípulos perguntaram ao Senhor sobre a sua volta e sobre os sinais do fim dos tempos. Jesus então lhes ensinou sobre os sinais de quando ele iria voltar e, por isso, sabemos dos sinais do fim dos tempos. Ao ver pessoas proclamando que será em outubro de 1992, alguns são enganados e já outros dizem que são loucas. O que vocês acham? Se vocês amam a Deus e conhecem a sua vontade, não deveria fazer nada diante de tal proclamação. Vocês não precisam ouvir tal proclamação. Somos salvos pela fé e não por saber quando ou que dia de que mês o Senhor irá voltar. Jesus é o nosso Salvador e redime todos os nossos pecados para que possamos ser perdoados pela fé, nos tornar filhos de Deus e ir para os reinos dos céus. Mas eles dizem que nós só podemos ser salvos se proclamarmos o mês e o dia que Jesus voltará. Que se não fizermos isso, não seremos salvos. Como isso é ridículo! Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Parte do culto de domingo. 31 de maio de 1992. Qual será o sinal?